E hoje, né, o foco aqui desse nosso webinar, né, seria a parte da montagem dos trocadores de calor a placas gachetado. Então, aqui seria a linha toda de troca térmica aqui da Bermo, né, e a gente vai se limitar praticamente ao trocador gachetado. Obviamente, o brasado, né, devido à sua limitação, como a gente acabou explicando melhor sobre ele no último webinar de trocadores de calor, então ele acaba, vamos dizer, totalmente saindo fora, né, dessa nossa explicação e do assunto desse webinar atual. Então, perfeito. A gente vai iniciar ali, então, a explicação com relação à estrutura do equipamento. A gente fala aqui uma estrutura, né, composta praticamente de itens, obviamente, mecânicos, né, mas uma construção bem simplificada. Até por isso ele é bem difundido, né, na indústria. Então, ele é composto aqui por novamente, são denotações aqui Bermo, né, talvez dependendo da didática que você vai estar lendo, vai encontrar nomes um pouco diferentes, mas, de maneira geral, as funções são são as mesmas. Então, eu vou ter aqui minha chapa fixa, vou ter minha chapa móvel, vou ter meu trilho ou barramento superior e inferior aqui denominado, e meu pé de apoio. Mecanicamente, esse ali é o trocador. Então, as placas, né, que estão aqui representadas aqui dentro, elas até já estão aqui exemplificando um fluxo, né, que ocorre dentro do trocador. Então, eu vou ter aqui a minha primeira placa, vocês podem observar aqui que no desenho ela está com 4 O-rings, né, está com 4 anéis aqui que impedem qualquer circulação de fluido nela, ou seja, o fluido vai passar, o O-ring vai fazer a vedação e não vai deixar circular, né, nessa primeira placa. Com isso, né, vai para a segunda placa aqui, e vocês podem ver que a segunda placa tem O-ring somente, nesse caso, no lado direito, a terceira no lado esquerdo, e assim vai sucessivamente. Essa segunda, terceira placa, na verdade, são as mesmas placas, a única coisa é que ela realmente simplesmente tem um giro de 180 graus. A gente vai ver depois lá, tem uma imagem específica para frente que vai ser bem fácil visualizar essa conversão ali do O-ring do lado direito para o esquerdo. Acima disso aqui eu tenho meu barramento superior, que pode ser às vezes um barramento redondo, às vezes vai ser um trilho, vai ser uma viga, tudo vai depender do tamanho da placa, o projeto da placa e o projeto estrutural como um todo, né? Então depende, é muito levado em consideração o peso, bem como também o encaixe da placa superior. E eu tenho minha chapa móvel aqui, né, que ela é denominada móvel porque ela não é fixada no chão, né? Então, se eu estou olhando minha chapa fixa, normalmente ela é o meu primeiro ponto aqui, né, de apoio. Ela, juntamente com o meu perfil aqui, forma o B-apoio aqui do meu equipamento. Essa chapa móvel, ela não encosta aqui no chão. Com isso, conforme eu vou apertando aqui os tirantes de aperto, essa minha chapa móvel se desloca, desliza sobre o trilho e comprime toda essa série de placas e gachetas, né, até um determinado dimensão que também é calculada e depende da quantidade de placas e do modelo do trocador. Também vai ser explicado um pouco mais para frente. Cada fabricante, cada modelo, né, acaba tendo suas devidas medidas e elas têm de ser seguidas. Salvo isso, né, se tem um aperto excessivo, alguma coisa, você vai poder estar danificando desde a placa, a gacheta, bem como outro item ali que acaba servindo de sacrifício no trocador. Então, vamos lá. Então, o sentido, o princípio de fluxo, né, o primeiro ponto ali, indiferente vai abrir, fechar o equipamento, né, tem que entender de que forma ele funciona para conseguir identificar exatamente o que está acontecendo nele. Então, como a gente viu lá na outra, né, na outra imagem, aqui nessa imagem da esquerda, a gente pode ver que o O-ring aqui, né, ele vai fazer exatamente essa função aqui. Então, ele não vai permitir, nesse caso aqui, o meu fluido do lado esquerdo circular e o meu fluido do lado direito vai fazer esse movimento na placa. Vai sair da parte de baixo ou da parte de cima, né, indiferente, do lado que não tem O-ring e ir para o lado que tem O-ring. Ele pode fazer esse movimento vertical ou ele pode fazer esse movimento diagonal. Usualmente os modelos de placa Berno são somente aqui no sentido vertical. Também acabam sendo os mais utilizados ali, os que mais vocês vão acabar encontrando, né, ao longo ali da indústria. Devido ao fato, né, principalmente com essa configuração aqui, eu vou ter somente uma placa. Então, se a gente olhar aqui do lado, eu tenho essa minha segunda placa aqui representando esse meu fluido quente, né, o meu fluido vermelho descendo. Depois eu tenho o meu fluido azul subindo. Se eu pegar essa primeira placa e simplesmente girar, eu vou ter ela, simplesmente o meu O-ring vindo do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, é a mesma placa, é a mesma gacheta, não tem nenhuma variação, né, nessa configuração. Quando eu começo a ter fluxo diagonal aqui, eu começo a ter placa com fluxo direito, tem placa com fluxo esquerdo, então tu acaba tendo mais itens ali, né, são itens diferentes dentro da mesma montagem do equipamento.
o que acaba muitas vezes inviabilizando, né? Acaba inviabilizando ali uma montagem, fica dificultando, perdão, uma montagem, e o pessoal acaba preferindo sempre o fluxo vertical. Por mais que, num ponto de vista térmico, o fluxo diagonal ele acaba tendo um rendimento um pouco maior. Claro, de maneira geral falando, né? Tem que analisar caso a caso. Então, esse aqui é o princípio de fluxo do trocador. Então, da mesma forma que estava representado em imagens, né? Aqui é simplesmente uma animação. Acabou travando aqui. Então, simplesmente tem aqui o meu fluido quente descendo em determinados espaçamentos e tem o meu fluido frio subindo. Aqui eu vou fazer uma pausa, né, para a gente observar um detalhe aqui, né? Como eu falei, né, entre a primeira placa e a chapa não tem sentido eu ter circulação do fluido, visto que a ideia, né, é o meu fluido, nesse caso, né, o meu fluido quente aqui representado pela seta vermelha, aquecer a placa e a minha placa aquecer meu fluido frio, né? Então, eu não tenho sentido eu ter um fluido circulando entre a primeira chapa e a placa, por isso que eu tenho aqueles 4 anéis, né? Essa é a ideia, né, daquela junta da primeira placa. Então, e entre as placas aqui eu tenho um espaço que denominamos canais. Então, você pode olhar aqui, eu tenho um canal para fluido frio, tenho um canal para fluido quente, tenho um canal para fluido frio, um canal para fluido quente. E assim ele vai alternando até o final do trocador. Indiferente da configuração dele, esse aqui é o princípio fundamental do equipamento. Eu ter canais alternados entre os fluidos. O que acontece? Aqui eu tenho um fluido quente descendo, eu tenho um fluido frio subindo, então eu tenho um fluxo contra-corrente. Isso ali também é uma característica do equipamento. Usualmente é o mais utilizado. Então, tu acaba tendo esse fluxo contra-corrente, tu tem uma melhor taxa ali, vamos dizer, de troca térmica. Tu acaba tendo uma eficiência melhor devido ao perfil de temperatura que esses fluidos vão ter ao longo da placa. Então, meu fluido quente vai entrar aqui, ele vai começar a resfriar, ele vai entrar numa determinada temperatura, vai começar a resfriar, quando está lá no final da placa, ele já vai estar com uma temperatura, né, usualmente bem menor do que ele acabou entrando, salvo se houver uma condensação, né, mas isso é um outro detalhe. Então, esse aqui, essa imagem, né, esse vídeo para nesse momento é o que representa o funcionamento do trocador. Essa alternância entre os canais, para eu fazer meu fluido frio circular aqui, o meu quente circular nesse outro canal e assim ir, a gente faz com a gacheta. Então, é aqueles O-rings, né, cada vez um para um lado, um para o outro, né? Pode olhar que o meu fluido quente aqui ele está entrando nessa minha chapa frontal aqui do lado esquerdo. Então, provavelmente nessa segunda placa, eu tenho um O-ring aqui do meu lado esquerdo que não está deixando, né, o meu fluido quente descer. Agora, na minha terceira placa, eu não devo ter esse O-ring, ele permite, então, a descida do meu fluido quente. E é praticamente essa a função da gacheta, além da própria vedação, né, mas dos O-rings internos, né, de fazer a circulação dessa forma, né, fazer a circulação dos fluidos dentro do trocador. Então, vamos passar aqui. Então, novamente, né, a gente falando desse ponto, ó, eu não tenho o O-ring, no caso seria aquela minha terceira placa, né, aqui do lado esquerdo, ele vai permitir a descida do meu fluido quente. Enquanto na segunda placa, né, provavelmente teria desta forma aqui. Então, eu tenho o O-ring aqui do meu lado esquerdo e não tenho do lado direito, permitindo a circulação do meu fluido frio. Perfeito? Isso aqui é de suma importância, né, entender bem como funciona esse equipamento, porque a montagem dele, assim, não é uma montagem complicada, até pela própria estrutura, mas dependendo da configuração do equipamento que vocês acabam pegando, ele tem detalhes que você tem que saber pelo menos o básico para conseguir identificar se tem alguma coisa errada ou não. Então, esse princípio de fluxo, a posição das gachetas, a função essencial da gacheta é necessário saber. E falando da parte de gachetas, então, né? Específica para cada modelo. A gente vai ver que vamos pegar um trocador que vai ter uns furinhos na placa, que daí tu vai pegar e pressionar a gacheta para ficar fixa. Tem outras que elas vão ter umas orelhinhas, uns tabzinho, que daí tu encaixa atrás da placa. Outra que é uma gacheta colada. A outra que é uma gacheta que tu tem uma restrição, tem uma restrição no canal e tu acaba pressando ela, simplesmente pressionando ela, né? Prensa ela lá e ela acaba ficando na posição adequada. Então, isso aqui é para cada modelo. E tem que ser respeitado. Tu não vai colar uma junta que tem essas orelhinhas, tu não deve colar uma junta que acaba tendo essa restrição nos canais. Cada uma tem dimensionado, foi projetado, né, a fixação da gacheta da forma adequada, né,
para aquele modelo de placa. E a gente tem a parte de materiais aqui de gachetas, né? Bem como temos de placas, né? Que novamente foi muito citado no webinar anterior, não vou ser muito profundo nesse ponto, mas temos materiais de placas e materiais de gachetas, né? Cada um tem que ser compatível quimicamente com o processo, principalmente, né? É o primeiro detalhe. E bem como tem que ser compatível quimicamente com a limpeza que provavelmente vai ser feita no equipamento. Vamos lá. A parte lá de, como falei, da montagem do equipamento e alternando a parte dos O-rings ali para esquerda e direita, praticamente é essa montagem aqui, ó. Então eu tenho a mesma placa, eu simplesmente fazendo esse giro ali de 180 graus nela, eu vou ter a minha próxima placa. Então essa aqui é a sequência de montagem do trocador. Eu vou ter uma placa aqui do lado esquerdo, a placa do lado direito, e assim vai alternando por quantas placas haver no trocador. Se é um trocador de um único passe, o que vai acontecer? Depois eu também vou explicar um pouco melhor. A última placa só não vai ter esses 4 furos, né? Ela vai ser uma placa por nós denominada cega, que daí então é o que vai fazer a inversão do meu fluido. Meu fluido vai até lá no final, em teoria bater nessa minha placa cega e vai retornar. Então, essa ali é a principal montagem do equipamento. Então, permitindo aqui a passagem do meu fluido quente, fluido frio, fluido vermelho ou azul ali, como preferirem chamar. Então, um outro detalhe aí da parte das gachetas, né? É que além desse O-ring aqui, que vai fazer a parte além da vedação e também a alternância entre fluido quente e fluido frio, eu tenho uma segunda vedação que não vai permitir, caso esse O-ring venha a falhar devido a uma incompatibilidade ou um ataque químico, ou até um desgaste natural da própria borracha, caso ele venha a falhar, eu tenho mais uma outra zona aqui antes de misturar os fluidos. Que é que eu estou circulando meu fluido 1 aqui, que for, e o meu fluido 2 aqui, ele não está permitindo a circulação devido ao O-ring. Caso ele comprometa esse O-ring e, vamos dizer, acabe vazando por ele, eu não chego até a mistura dos fluidos. Eu vou ter, primeiramente, aqui um vazamento externo, né? Visto que a gacheta aqui ela tem um vazamento, ela tem um rebaixo, para provocar um vazamento externo antes de misturar os fluidos. Para quê? Para eu ter uma identificação, sabendo que aquele equipamento, por algum motivo, não está funcionando. Então, eu vou verificar e vou ver, esse equipamento ali está apresentando alguma espécie de problema, devido talvez uma limpeza química inadequada, ou o meu fluido está contaminado, ou até a escolha errada do elastômero. Então, antes de haver a mistura entre os fluidos, eu acabo tendo esse vazamento proposital externo para identificar o operador ir lá e ver, não, tem alguma coisa errada nesse equipamento, vamos talvez parar o processo, vamos já estudar uma maneira, uma manutenção adequada, né, para ser feita nesse equipamento. E aqui a gente vai agora por parte do nosso vídeo ali da montagem, né? De maneira praticamente ela é feita, a gente vou parando e comentando, né? Mas, novamente, tentando lembrar, né, de tudo que a gente conversou até agora, principalmente da parte das vedações, e também eu vou citar um pouco da parte estrutural do equipamento. Então, aqui é simplesmente o material todo separado. Esse aqui é um trocador, né, ainda bem específico. Pegamos um pouco mais complexo, né? Que seria um trocador ainda de 2 seções. É um trocador muito utilizado principalmente para cervejarias, né? Quando faz o resfriamento do mosto, faz um pré-resfriamento do mosto com água de torre e depois faz um resfriamento final, né? Com uma água gelada, uma água com glicol. Assim como pode ser utilizado também isso aqui para resfriamento de leite ou de qualquer outro fluido, né? Mas uma aplicação ali bem típica aqui da nossa região, desse equipamento em si, que foi montado para uma exposição, praticamente é essa aplicação ali de resfriamento de mosto. Esse equipamento, ele tem essa grade intermediária. O que essa grade intermediária acaba fazendo? Como eu falei, esse é um equipamento que ele vai trabalhar com 3 fluidos praticamente. Então eu vou ter o meu mosto passando na minha primeira seção, assim denominada, né, que é antes dessa minha chapa. Vocês vão ver depois que eu vou ter essa minha chapa fixa, aqui que está aqui erguida na frente. Eu vou ter um conjunto de placas, eu vou ter essa minha grade intermediária e eu vou ter outro conjunto de placas. Perdão. Essa primeira seção aqui, ela vai ser o meu mosto sendo resfriado nessa aplicação, o meu fluido quente, né, sendo resfriado com uma água de torre. Então, eu vou ter uma água ali à temperatura ambiente, né, pré-resfriando esse meu mosto.
E depois, esse meu mosto ele vai continuar no meu trocador para minha segunda seção. Ele vai passar por esse meu furo, praticamente, que eu tenho aqui nessa minha chapa intermediária, né? Nessa minha grade intermediária, e ele vai vir para minha segunda seção de placas, onde ele vai terminar o resfriamento dele com uma água gelada. Ou seja, eu vou trabalhar no meu mesmo trocador com 3 fluidos. E é como se eu realmente tivesse 2 trocadores, né? Eu passei de um trocador, resfriei com água, eu peguei esse meu fluido quente, passei no meu segundo trocador e terminei de resfriar ele com água gelada ou uma água com anticongelante, da maneira que for. Então, é essa ali a função, né, desse equipamento e por isso que ele tem essa grade intermediária. Vocês podem olhar que esse equipamento vai ter bem mais conexões do que o usual. Como eu tenho que ter uma entrada e saída para cada fluido, né? Se eu vou trabalhar com 3 fluidos, então eu vou ter 6 conexões, no mínimo. Vamos só dar continuidade. Então, eu vou ter aqui o meu barramento, que nesse caso aqui vai servir como uma parte do guia. Na primeira parte da montagem, ali como é um trocador aqui de pequeno porte, né, a gente fala, né, um trocador fácil de manusear ali, uma pessoa consegue, a gente pega aqui a minha chapa fixa estrutural, já coloco os barramentos, nesse caso aqui, né, que são fixados na frente por parte de parafusos, eu coloco essa minha grade intermediária, né, deslizando ali sobre o barramento. Acontece, às vezes ela entra realmente um pouco forçado, como eu não tenho o meu perfil traseiro ainda colocado, o barramento ele acaba, vamos dizer, não ficando, né, no centro a centro correto. Depois que eu coloco esse meu perfil traseiro aqui, que acaba sendo o último ponto a ser colocado, então fica um pouco mais fácil ali, né, a colocação das chapas e demais. Agora eu coloco minha chapa móvel, vocês podem ver que a chapa móvel aqui, ela já é feita para deslizar realmente sobre esse barramento, ela é um pouco menor que a minha chapa fixa, então ela não vai encostar aqui depois no chão ou na minha estrutura, onde eu vou estar montando. Agora aqui com a colocação do meu perfil traseiro, então já vai alinhar, em teoria, esse meu barramento inferior e superior, para ficarem na posição adequada. Ó, pode olhar aqui e ali, ó, assim ficar conforme a parte da furação. E com isso, né, eu vou poder então montar as minhas placas adequadamente. Então, eu estou erguendo aqui toda a minha parte da estrutura e vamos lá agora para a parte das placas. Não vai ter toda a parte agora de aperto de parafuso, né? Ali é uma montagem mecânica comum ali, nem vou detalhar muito, né, com relação a toda a parte de parafusos, barras roscadas e demais. A ideia é seguir bem a parte do projeto, né? Desde a parte dos diâmetros adequados, posições, tu ter a quantidade adequada de barras roscadas, né? Caso trocador, nesse caso aqui, são 8 barras roscadas. Alguma quebrou, alguma deu algum problema, sempre é bom fazer a reposição, né? Tem muitos clientes que acabam pegando e deixando sem, e depois isso compromete bastante o aperto do trocador. Então, aqui vocês vão ver que a montagem aqui do equipamento, ela vai seguir da forma lá que a gente estava olhando naqueles diagramas. Então, eu tenho aqui a minha primeira seção já montada, ó, vocês podem olhar. Então, eu tenho a minha primeira seção aqui montada, que como nesse nosso caso de exemplo, né, vai fazer o pré-resfriamento do meu mosto. Vou ter a minha grade intermediária, onde então eu vou ter minha água, a minha água vai estar passando por essa primeira seção e vai estar saindo do meu trocador. Se eu pegar o meu mosto ou o meu fluido quente a ser refrigerado, vai estar passando nessa minha primeira seção, vai estar passando pela minha grade aqui de coleta, essa é a minha grade intermediária, e vai estar vindo para a minha segunda seção, onde ele vai estar terminando de fazer o resfriamento e, por fim, saindo aqui do trocador. Nessas placas aqui, aqui a gente só está vendo placa com 4 furações, mas normalmente nesses equipamentos eu acabo tendo placa com 2, 3 ou até um furo, né? Aqui no meio desse conjunto todo de placas. Então essas placas têm posições específicas. Aqui a gente já tinha deixado todas essas posições adequadas anteriormente. E essa posição é muito importante para tu não fazer, de maneira geral, assim, tu não restringir o fluxo e fazer o caminho correto de cada fluido. Para o fluido correr a quantidade de placas correta, para ele ter as perdas de cargas adequadas e para ele fazer o refrigeramento adequado, refrigeração adequada, perdão. Em caso, foi desmontado, saiu de sequência as placas, é um problema, que dependendo da experiência do operador, né, e da empresa em si, é bem difícil fazer a montagem desse equipamento. Então, se tu não ter o projeto, né, dizendo, na posição 5 é uma placa 2 furos e assim sucessivamente, acaba sendo algo bem complicado a montagem do trocador. Então,
Aqui vocês podem ver que ele está colocando praticamente duas em duas placas, né? Então, ó, eu tenho o O-ring aqui nesse caso ali, botou 3 placas, ele meu O-ring aqui para o lado esquerdo, coloquei 3 placas, né? Então, foi o O-ring lado direito, lado esquerdo, lado direito. Então, e assim vai alternando, né, toda a montagem do meu trocador. Então, como eu falei, são placas ali, uma placa pequena, é fácil eu colocar de duas em duas, por exemplo. Então, lá também aqui alternando a parte do canal, né? Desculpa, do O-ring. Então, O-ring para o lado esquerdo, O-ring para o lado direito. Praticamente essa é toda a montagem do trocador. Chegou na quantidade final ali de placas, então a gente encosta a nossa chapa móvel, né? Praticamente no conjunto de placas, e a gente vai para os tirantes de aperto. Vocês vão ver que agora ele não está apertado, né? Ele fica numa dimensão muito maior, né, do que quando está apertado. E por isso, às vezes, vocês vão olhar, tem barras roscadas muitas vezes muito maiores do que o trocador, principalmente quando ele está apertado. Mas é em virtude de facilitar a montagem do trocador. Então, agora, ele desapertado, ele fica com uma dimensão A, né, que é o conjunto de placas ali mais essa grade intermediária. Quando ele está apertado, obviamente, ele fica comprimido e acaba sendo, parece ser até exagerado o tamanho das barras roscadas, mas tudo tem o seu porquê. Bem como o barramento, né, ele também acaba tendo o mesmo princípio. Eu tenho que ter um barramento de maior porte, aqui, né, de um comprimento grande sucessivamente para eu conseguir trabalhar com as placas. Eu tenho minha chapa móvel aqui que tem essas conexões. Então, eu tenho que puxar ela para trás, ela tem que ter espaço, né, para ser feito isso. Aqui, então, inicialmente, né, simplesmente colocando essas porcas aqui, nesse caso são porcas em latão, porque a minha barra roscada é aço inox, né, então, devido a toda a dureza do material, né, é recomendado sempre um material mole para tu fazer esse aperto, que conforme vocês vão apertando, chega a sair farelo, assim, da própria porca, devido, né, a toda a dureza do aço inox, né, consumindo internamente a rosca da porca. Então, ali sendo feito um aperto, inicialmente é feito todo um aperto assim na mão, realmente, sem muito olhando a muita medida, até que chega num ponto, né, onde o trocador realmente está apertado, né, começa ele ter aperto e a gente começa a avaliar as medidas, né, ao longo dele. Então, sempre apertando novamente, como qualquer equipamento mecânico, válvula e demais, recomendo o aperto em X, depois a gente vai ter umas figurinhas lá mostrando melhor, né, todo o procedimento feito. Então, tu vai apertar primeiro de um lado, tu vai subir, como são 8 barras roscadas, né, tu vai apertar alternadamente de um lado e do outro e sempre mantendo a mesma medida. Então, normalmente se puxa ali o trocador, né, a gente fala, vai diminuindo de 10 em 10 milímetros no início e depois de 5 em 5, até chegar na medida adequada, né, que é em função da quantidade de placas, do projeto do trocador, se tem essa grade intermediária, obviamente tem que levar em consideração a espessura dela. Então, é uma série de fatores ali que acaba impactando nessa medida, né? Então, após isso aí, toda essa parte do aperto aqui é simplesmente para evitar cortes ali com a parte de barra roscada, né? Então, acaba botando uma proteção e, após isso, o equipamento vai para a parte de testes, né? Então, é testado todos os lados ao mesmo tempo, individualmente, né? O teste pode ser feito com ar comprimido, pode ser feito com água, pode ser feito o hidrostático em si, né? Ou até com impressões maiores, pode ser feito com nitrogênio. Esse aqui é o equipamento final, da maneira que ficou. Como vocês podem ver, nesse caso aqui, a gente tem 8 conexões, mas é para uma aplicação bem específica. E assim é a montagem final do equipamento. Então, aqui é possível ver como que fica uma visão lateral do trocador. Posso falar que a maioria dos trocadores ele apresenta uma característica bem similar, que é formando esses favos aqui laterais, né? Então, se por acaso não é essa visualização lateral do seu equipamento, alguma coisa pode estar errada. Se por acaso eles estão encaixando um com o outro realmente e não fazendo esse favo, isso acaba representando que não foi seguido aquela ordem de girar a placa. As placas são giradas 180 graus e provocam esse efeito aqui, né, essa visualização lateral do equipamento. Quando isso não é feito, eles ficam realmente como se fosse um encaixado atrás do outro, né? Como não tem uma forma agora aqui representada, mas eu tenho uma imagem melhor para frente, né, para poder demonstrar para vocês. Então, a montagem do equipamento, né, de maneira geral, é seguida dessa forma, é algo bem nada muito complexo. A única coisa que tem que ser observada, né, pontos de atenção.
a sequência das placas. Isso tem que estar de uma forma adequada. Se as vedações elas estão posicionadas adequadamente. Se é um equipamento, já que você comprou o trocador como um todo, ok, caso você seja um fabricante, né, e use somente as placas, alinhamento de conexões, ver se os barramentos estão realmente adequados, se não teve nada do gênero que possa impactar principalmente num deslizamento das placas. A gente fala 2 milímetros, às vezes, na usinagem aqui, né, de um barramento ou na própria furação ali para encaixe deles na chapa fixa ou móvel. Isso ali são uma série de fatores que acaba 1 milímetro aqui, 2 milímetros ali, daqui a pouco o trocador está todo desalinhado. E com isso as vedações elas saem das posições adequadas, né? As placas elas não ficam adequadamente uma atrás da outra, e isso acaba provocando vazamentos. Então, isso, juntamente com o desgaste um desgaste mecânico, né, da própria estrutura, é bem comum causar vazamentos. Então, um outro detalhe ali, uma atenção. Outra, a parte de aperto lá do equipamento, sempre um aperto cruzado e seguindo as medidas adequadas, não vai ter nenhum problema. Então, não vai prejudicar a gacheta, nada do tipo. Salvo, né, também observando se ela não saiu do local. Caso a gacheta movimenta a placa, às vezes tira, pega, acaba tirando a placa e movimenta para cá, movimenta para lá, a gacheta às vezes começa a cair, se não é uma gacheta colada, às vezes dependendo do tipo de fixação, ela é mais sujeita, né, a ter esse fenômeno ao longo da movimentação da placa. E com isso, se ela saiu do local e tu acabou apertando o trocador, ou tu pode tomar sorte dela acabar obrigatoriamente indo para o canalzinho dela, ou um outro efeito é ela ser apertada fora do canal e provavelmente tu vai acabar prejudicando a gacheta. Então, aqui é só o que eu falei lá como parte de números de canais, né? Então, 1, 2, 3, que é o espaço compreendido entre duas placas. Então, se eu tenho 4 placas, eu tenho 3 canais. Então, se eu tenho 20 placas, eu tenho 19 canais. É uma regra bem simples, né? Mas ela é importante saber pelo seguinte. A gente tem determinados canais para cada fluido. Se usualmente, dependendo do trocador, é algo simétrico. Ou seja, eu tenho 21 placas no meu trocador. Eu vou ter 20 canais. Eu vou ter 10 canais para o meu fluido quente, 10 canais para o meu fluido frio. Usual, né? Mas nem sempre acaba ocorrendo dessa forma. E se por acaso isso não for simétrico, né? Então tem que ser observado, né? Muito onde que deve ir cada fluido. Né, principalmente a parte de conexões, né, às vezes o fluido tem que entrar do lado esquerdo ou do lado direito. O pessoal acaba perguntando bastante. Depende. Se por acaso é um trocador simétrico, a gente está trabalhando com as mesmas gachetas e demais, é possível alternar. O fluido pode entrar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora, em outros casos, né, pode pegar e isso impactar num rendimento totalmente diferente do trocador. Sempre é bom olhar a parte do projeto. Um outro detalhe importante, passes, né? Como a gente viu lá, a gente viu um trocador que tem 2 seções, né? Que acaba trabalhando com fluidos diferentes. E no caso, eu tenho um pré-resfriamento naquela minha primeira sessão e um resfriamento final na segunda, né? E é como se eu tivesse saindo de um trocador e entrando em outro. Esse ali quando eu trabalho com fluidos diferentes. Agora eu tenho como fazer um efeito muito similar no meu trocador, trabalhando com 2 fluidos. É como se eu passasse, eu passo aquele meu mosto e água ali, vamos tomar como exemplo também, eu passo ele num trocador, depois eu saio os 2 fluidos, o mesmo mosto e água, eu passo num segundo trocador. E com isso, eu tenho aqueles perfis de temperatura, né? Eu faço um fluido o quente descer e o frio subir, por exemplo. Eu faço isso aqui no primeiro trocador e no segundo eu faço o contrário. Eu faço o quente subir e o frio descer. Né? Então, eu acabo tendo um rendimento maior ali ainda no meu processo. E eu posso fazer isso aí saindo de um trocador e entrando em outro. Ou eu consigo fazer isso no meu mesmo equipamento. Então, por exemplo, aqui a gente vê essa imagem, essa segunda imagem, ó, ela representa que seriam 2 passes de 3 canais. Então, o que é um passe, né? O passe é esse movimento vertical que eu expliquei do fluido. Então, se por acaso eu tenho o meu fluido quente, ele vai no meu trocador e ele desce e ele sai, é um trocador de um passe. O meu fluido quente, né, está executando somente um passe dentro desse meu trocador. O meu fluido frio, então, ele está vindo, está subindo e está saindo. Então, eu tenho um trocador de um passe. Normalmente, esses trocadores têm tudo conexão na minha chapa fixa, lá na minha chapa frontal. Então, tu olha para um trocador que só tem conexão na chapa fixa, eu sei que é um trocador de um passe.
Ah, agora vocês vão pegar um outro trocador que tem conexão na minha chapa fixa e na minha chapa móvel. Ah, então quer dizer que esse trocador já é um trocador de multipass. O que isso significa? Quer dizer que o meu fluido quente ele está vindo, ele está descendo dentro do meu trocador. Ele está descendo por quê? Porque lá no meio ele encontrou uma placa que não tem furo. Então, a hora que ele não consegue continuar, ele vai pegar e escoar em todos aqueles canais, né, que é permitido pelas gachetas. Ele bateu nessa minha placa, ele desceu e ele continuou, porque essa minha placa aqui embaixo ela tem furo. Então, ela está fazendo esse movimento com o meu fluido. E depois ele está indo até o final e novamente lá ele encontra uma placa sem furo que faz ele subir. Então, o meu fluido quente está vindo, descendo e subindo no meu equipamento. Ou nessa minha segunda imagem aqui, né, ele está subindo e depois descendo, indiferente aqui a sequência. Então, ele está fazendo dois movimentos aqui dentro do meu trocador de calor. E é como se eu estivesse aqui nesse primeiro movimento, ele saindo de um trocador de calor, indo para um outro trocador de calor e fazendo esse segundo movimento. Então, eu acabo tendo um rendimento muito maior, né, quando eu trabalho com essa característica aqui das minhas placas. Qual que é o problema? Usualmente, tu fazer uma montagem sanitária, esse trocador ali de 2 passes vão ter 7 placas com furação especial lá dentro. Furação especial é o quê? É uma placa que não é nem sem furo e nem com 4 furos. Ela vai ter 1, 2 ou 3 furos. Então, acaba sendo bem complexo ali, né? Todas as possíveis configurações desse trocador. Tu vai lá, desmonta, são 7 placas que essas 7 placas têm que ter posições específicas dentro do equipamento. E se elas forem montadas de maneira inadequada, tu pode comprometer totalmente o equipamento. Então, só para vocês terem ideias, né? Se eu ter ali 12 placas, né? Dentro de um trocador de calor, eu tenho 11 canais, eu posso ter 8 configurações diferentes, sendo que eu tenho 12 placas. E cada vez vou ter maiores configurações possíveis. Então, eu posso ter um fluido com uma maior quantidade de canais, eu posso ter uma maior quantidade de passes, então eu posso ir alternando, né, entre a quantidade de passes e canais. Com 12 placas, eu tenho essa quantidade de configurações, só para ver como é algo bem delicado. Então, eu estou olhando o trocador de fora, né, a gente vê muita parte de manutenção isso. O pessoal que é lá que a gente vai fazer a manutenção, a gente olha o trocador de fora, eu vejo 2 conexões do lado na minha chapa fixa, 2 na móvel, e eles não têm ideia, né, como é a configuração do equipamento. Eles querem trocar todas as placas. Só que assim, tipo, eu trocar todas as placas, eu sei que aquele trocador é um trocador de multipasses, né? Simplesmente pela posição das conexões. Só que eu não sei quantos passos ele tem. Eu não sei como é a configuração dele. Para isso, ou ele teria que ter um projeto, né? Normalmente o projeto do trocador ele já tem essas informações. Ou no caso eu teria que abrir e olhar placa por placa, né? Para entender como que foi a configuração daquele equipamento. Então, essa aqui só para ter ideia, também as possíveis configurações de placas que eu acabo tendo. Então, eu posso ter placa com 4 furos, 3 furos em posições, em diversas posições, e assim vai. Então, uma placa ela pode ter essa infinidade aqui de configurações. E, então, eu vou ter 7 placas, naquele meu trocador de 2 passos, né? Dando como exemplo, eu vou ter 7 placas que podem ter uma dessas furações ali, ele vai acabar tendo dentro do meu trocador, e vou ter 7 placas dessa ali que tem que ter posições específicas. Então é bem complicado essa parte ali de manutenção quando a gente acaba trabalhando com trocadores ali de multipass, por exemplo. Aí um outro fator muito importante ali, a gente gosta aqui é uma placa de identificação aqui que vai da Bermo, né? Então aqui vai principalmente o número de fabricação, com isso ali vocês dizendo esse número de projeto aqui para a empresa, né? Bem como para a maioria dos fabricantes, obviamente, eles seguem a mesma linha, né? Todo mundo acaba seguindo a mesma linha. Então, tem todas as informações referentes a esse trocador. Para que ele foi projetado, as condições de operação e demais. Mas o que é muito importante olhar aqui atrás? Principalmente esse aperto máximo e mínimo. Então, que são os últimos 2 parâmetros aqui. Esse aperto máximo e mínimo, né, é como naquela montagem do trocador lá, como eu falei, tu vai fazer o aperto cruzado, vai puxar de 10 milímetros, 5 milímetros, né, e tu vai comprimindo aquele conjunto de placas, tu vai ter uma dimensão, né, tu vai ter um target, qual é a medida que eu tenho que chegar. Essa medida que tem que chegar, na verdade, aqui seria esse aperto mínimo aqui, né, aperto mínimo, máximo, dependendo de qual fabricante vocês olharem, ele vai ser invertido isso, tá? Porque, vamos lá, o aperto máximo, em teoria, seria quanto mais eu vou apertar. Então, quanto mais eu aperto, menor é o meu valor. Então, meu aperto máximo seria meu menor valor.
meu aperto mínimo é quanto menos eu aperto. Então, as minhas placas ficam mais distantes uma da outra e o meu valor de aperto mínimo é maior que o meu valor de aperto máximo. Então, é muito relativo, mas vocês vão olhar ali. Um vai ser o maior valor, outro vai ser o menor. Praticamente é isso. Então, o teu maior valor, teoricamente, seria com o teu trocador novo. Então, seriam placas novas, gachetas novas, a estrutura, né, vamos dizer, zerada ali. Então, com isso, tu consegue ter uma maior durabilidade do teu equipamento, uma maior vida útil, né, vamos dizer, ali dele. Conforme tu vai apertando, né, devido a gacheta vai perdendo um pouco a capacidade de vibração dela, né, ela vai desgastando, bem como outros pontos ali do processo que acabam danificando principalmente o elastômero, né, então ela vai perdendo a capacidade de vedação. Vai começar a apresentar pequenos vazamentos, gotejamentos, né? E tu vai lá e tu vai apertar um pouco mais. Novamente, seguindo a regra do aperto, sempre cruzado, puxando de 5 em 5 milímetros e jamais, né, ultrapassando esse aperto, o aperto máximo ali, né, o menor valor possível. Por quê? A partir do momento que tu ultrapassa esse aperto, esse valor ali deferido, o que vai acontecer? Tu vai começar a tua gacheta, né? Ela praticamente não vai estar lá vedando, né? Mas ela não vai conseguir mais suprir, vamos dizer, ela ter, absorver toda a tensão, né? Desse aperto no trocador e vai começar a ir totalmente para as placas. E tu vai começar a danificar as placas. Então daí tu vai começar a possivelmente ter danos irreparáveis às placas. Então, em vez de você ter que trocar o conjunto de gachetas, vai ter que trocar a gacheta e placa. Daí é, obviamente, outro valor do equipamento. Então, aqui é uma manutenção ali, um plano recomendado, né? Claro, é difícil tu pegar e fazer um plano de manutenção assim, para trocador, dizendo, tem que trocar a gacheta a cada 1 ano, tem que, a cada 6 meses, tem que ir lá e olhar as barras roscadas. Tudo depende da parte do processo. E também dizer que vai trocar 1 ano para um trocador que tem 10 gachetas, um trocador que é pequeno, não é problema, é uma manutenção barata. Agora, para um trocador que tem 300 placas e já é um trocador gigantesco, né, não é algo viável. Então, o bom é sempre ter o histórico do equipamento e saber que em algum momento tu vai ter que fazer uma manutenção nele, tu vai poder escolher se vai ser uma manutenção às vezes preventiva, às vezes corretiva, né? Mas tu pode se preparar um pouco para isso. A gente recomenda, né, vamos dizer, em linhas gerais, né, uma manutenção preventiva 12 meses, principalmente se é um equipamento novo, não tem um histórico dele, como é que ele vai funcionar. Não apresentou vazamento, fica com um conjunto de gacheta em estoque e caso ele comece a apresentar, pelo menos tu tem uma saída rápida, né, tu acaba tendo, vamos dizer ali, material suficiente para suprir o teu problema, né. Então, apenas uma recomendações em linhas gerais aqui. A manutenção, né? Agora a gente fala ali a parte de abertura, né? Tem muitos clientes ali, principalmente a gente volta, né, na parte de cervejarias ali, que muitos clientes já pegaram, abriram o trocador para ver como estava dentro e fecharam. Daí a hora que fecharam, o que aconteceu? Talvez por até uma operação inadequada ou até pelo próprio procedimento em si, o trocador começou a apresentar vazamentos. Por quê? Uma coisa é a gacheta, ela está prensada, ela está sob tensão e ela está efetuando, obviamente, a função dela ainda. Só que a partir do momento que eu descomprimo, vamos dizer ali, todo o meu trocador, a minha gacheta ela pode apresentar problemas. Então, antes o meu trocador não vazava, eu abri por alguma razão, por mera curiosidade às vezes, e acabei que danifiquei minha gacheta. Minha gacheta realmente, né, devido a esse procedimento, né, ela estava comprimida, agora foi de certa forma descomprimida, ela acabou perdendo um pouco, vamos dizer, a capacidade de vedação dela. Então, é algo bem, sim, o equipamento vai ser aberto a hora que for necessário. Então, não vou abrir para olhar como tá as placas, como tá isso, como tá aquilo, que o procedimento, por mais que for feito adequadamente, ele pode, né, apresentar problemas como, por exemplo, das gachetas. Então, procedimento de desmontagem, né? Então, novamente, em X, vou puxar minha chapa móvel aqui, né, ao longo do meu trilho, por isso que é bom o trilho normalmente ser numa dimensão, num comprimento adequado, para eu conseguir puxar minha chapa móvel e conseguir inclinar a minha placa para tirar ela do meu barramento. Não, eu vou fazer com barramento curtinho ali, fica um trocador mais bonito até, fica um trocador bonito, claro, fica um espaço reduzido, só que daí a hora que eu vou abrir meu equipamento, eu vou puxar a minha chapa móvel, ela praticamente mal vai sair, né? Ou
eu vou ter que pegar, desmontar aquele meu perfil traseiro para tirar totalmente a minha chapa móvel e tirar todo o meu conjunto de placas, né, fora. Só que não é necessário. Depende do equipamento, né? Mas, vamos dizer, a maioria deles acaba tendo esse perfil, simplesmente, e o perfil não tem que ser retirado para a abertura do equipamento. Eu tenho que ter um trilho, né, numa dimensão adequada para eu conseguir puxar minha chapa móvel e retirar todas as minhas placas, inclinando placa por placa. Por isso que, usualmente, a gente recomenda até 50 placas essa minha estrutura suporta. Depois de 50 placas, tu já começa a ter problemas de manutenção como esse aí que eu citei. Vai ser complicado tu colocar uma placa, vai ser complicado tu tirar uma placa. Por mais que depois ele apertado vai olhar, tem meio metro lá sobrando, né? Alguns milímetros sobrando lá de barramento e barra roscada, né? Só que depois tu vai desapertar o equipamento, tu acaba tendo essa dificuldade. Então, vai puxar a chapa móvel, vai tirar as barras roscadas, perdão, vai puxar essa tua chapa móvel aqui para próximo do teu perfil traseiro, né, para a extremidade do equipamento, e inclinando a placa, né, tudo depende de barramento, às vezes tu acaba tendo que inclinar a primeira parte superior, tu acaba tendo que tirar primeiro do perfil inferior, então isso ali acaba variando. Mas tu vai fazer o procedimento aqui inclinando e tirando a tua placa por placa. Depois a parte de montagem, né? Vai fazer partes mecânicas em gerais, né? Vai tirar a parte de oxidação, vai passar, se necessário, um óleo, a parte de barras roscadas e demais, tu acaba passando um antioxidante, se quiser, da maneira que achar necessário. E com relação a todas essas tratativas dos elementos mecânicos, vai fazer a montagem das placas, novamente tem que estar na sequência adequada, né? Então tu vai montar todas as placas, vai puxar praticamente a chapa móvel e depois tu vai fazer o aperto conforme, né, o vídeo da montagem lá que foi apresentado anteriormente. Apertando novamente cruzado aqui, né, aqui representando 4 barras roscadas, mas se ter 8, tu vai fazer o mesmo procedimento, né, daí tu fica descendo de um lado para o outro, né, então vai esquerda, direita, até tu completar todas as barras roscadas, né, passar por todas. E respeitando aquela medida A informada na placa. Eu fiz manutenção no meu trocador, eu ampliei meu trocador. Se tu ampliou teu trocador, tu colocou mais placas, aquela tua placa original, em teoria, aquelas medidas vão estar em desacordo. Então, você tem que verificar com o fabricante do equipamento para ver qual que seria o novo aperto necessário. Qual que seria, né? Um cálculo, normalmente, ali, próximo de uma regra de 3, é possível fazer, mas o bom é sempre verificar com o fabricante. E a visão lateral do equipamento, como a gente viu lá no final, tem que ser conforme essa primeira imagem ali, formando esses favos, e não, né, elas encaixando ali como um macho fêmea ali, por exemplo. Então, isso aqui representa, né, que a gente não fez o giro das placas. Então, falar um pouco só sobre a parte de limpeza química, né? Então, que o pessoal também acaba perguntando bastante. A parte de limpeza química é um termo assim um pouco, vamos dizer, delicado. Normalmente tem empresas que só trabalham com isso, então sempre é bom buscar ali uma empresa especializada, né? Mas de maneira geral, né, o procedimento de uma limpeza química, né, seja com a abertura do equipamento ou realmente com o equipamento fechado, né? Ela acaba tendo que seguir a premissa, né, os teus fluidos, eles têm que ser compatíveis, né? Então, tu vai trabalhar com uma soda, tu vai trabalhar com soluções ali, vamos dizer, alcalinas, ácidas, da maneira que for, mas elas têm que ser compatíveis, né, com a tua vedação e com a tua placa, né? Então, com o material da tua placa, o material da tua vedação. Senão tu vai fazer uma limpeza química e tu vai acabar destruindo a placa e gacheta. Então, esse ali é o primeiro ponto, né, que ocorre bastante e dá muito problema. Mas, salvo isso ali, né, vamos dizer, numa limpeza química ali, que é necessária a abertura do equipamento, né, é um procedimento simples. A abertura do equipamento, igual a gente viu ali em cima, né, seguindo os procedimentos adequados. A remoção das gachetas. Limpeza química ali, tu pode fazer por uma imersão, normalmente em tanques, então tu acaba deixando as placas lá por tanto tempo em um tanque em determinada temperatura, né? Esse tanque, novamente, com uma solução adequada adequada ao material da placa, bem como adequada ao tipo de incrustação. Então eu vou fazer uma limpeza lá com soda numa incrustação mineral lá de uma água. Às vezes não vai adiantar. Tu tem que saber qual é a origem da tua incrustação. Vou falar um pouco melhor sobre incrustação no próximo slide ali. Também já está
resultando ali no nosso tempo, né, retirando o contratempo que a gente teve inicialmente com relação ao áudio, mas também pode ser um assunto ali para um webinar futuro, né, mais específico somente a SIP. Novamente, então, a gente vai fazer a retirada das placas, imersão em tanques, depois vai fazer uma passivação. A gente fala aqui um teste de um LP ou revelador nas placas, né, para ver se realmente já não tem microfuros, né, apresentados nela. Caso haja substituição das placas, novas gachetas sendo colocadas, fecha o equipamento e faz os devidos testes, né? Novamente, tanto a abertura quanto a montagem do equipamento, né, seguindo os procedimentos adequados. Essa aqui seria um procedimento de manutenção, né, na verdade, com uma limpeza química, né? Agora, isso aqui, ó, são tipos de incrustações diferentes, né, só para vocês terem ideia, desde sólidos carregados pelo fluidos, né, desde deposição mineral até uma deposições orgânicas. Mas, vamos lá, então, só falando um pouco sobre essa parte de incrustação, né? É importante a gente saber, normalmente, trabalho com vapor-água, por exemplo, a aplicação do trocador. A aplicação do trocador, né, já determina normalmente quais tipos de incrustações ele está sujeito. Eu sei que a água vai apresentar uma incrustação normalmente, às vezes denominada química, né, às vezes nem é determinada incrustação, mas ela vai acabar apresentando, né, determinados tipos de incrustação, assim como eu sei que um trocador para resfriamento de leite, qual tipo de incrustação apresenta e demais. Então, são aplicações que já é conhecido qual incrustação acaba ocasionando no trocador e já é conhecido, né, a limpeza química indicada. Salvo isso, né, a gente sempre tem que pensar o que está causando. O meu trocador ele está incrustando porque a minha água está vindo com sujidades. Não. Então, tem que ver o que está acontecendo, né, antes de fazer qualquer procedimento de limpeza química. Por quê? Eu vou fazer uma limpeza, como eu falei, às vezes com um material agressivo, que só vai possivelmente danificar ali o meu trocador e não vai servir para nada. Ou a eficiência vai ser baixíssima. Então, primeiramente, é saber qual incrustação a gente está lidando. A gente fala de incrustações químicas, biológicas, né? A própria química, né? Vocês vão pegar um trocador vapor-água, como eu falei no início, vocês vão abrir, vão olhar do lado da água, lá tá praticamente laranja as placas, né? Tem normalmente esse aí alguns autores, perdão, eles nem chamam isso de uma incrustação, eles chamam até um termo em inglês, é scaling, aí eles acabam comentando algo disso, né? É mais uma deposição de sais solúveis reversos, que é o quê? A tua água aquece, né? Como é um trocador vapor-água, tua água está aquecendo e ela vai perdendo a capacidade de solubilidade de alguns sais. Então, vão pegar e ficar incrustado na placa. E praticamente é isso ali que vai ficar acontecendo o tempo todo. Então, além de, vamos dizer, o meu fluido quente ter que aquecer a placa para aquecer a água, ele vai ter que aquecer a placa, vai ter que aquecer essa sujidade que vai estar por cima da placa, para então aquecer a minha água. Então, só, vamos dizer ali, a origem dela, né, acaba sendo dessa forma. Então, eu sei que são sais incrustados, eu sei como tratar sais incrustados no aço inox, eu sei quais, né, elementos químicos, né, quais soluções eu acabo tendo que trabalhar, né, para retirar realmente acabar retirar toda essa minha incrustação perante a placa. Uma outra coisa, biológica, né? Acaba tendo algum crescimento de algum polvo, né? De algum biológico em si dentro do teu fluido. Isso aqui já é um pouco mais raro, mas pode existir. Deposição, tua água em si, ali, o teu fluido acaba trazendo sólidos, né? Então, esses sólidos vão acabando ficando depositando por cima da placa, né? Entupindo o trocador, né? Ou aderindo em si, né? Ao próprio aço inox ali, ou o material que for a sua placa. Corrosão, como a placa normalmente do trocador, assim, qualquer placa ali acaba sendo em 316, 316L, né? Não é algo que ocorre tanto, mas se fosse, por exemplo, num outro material ferroso, né, que é mais suscetível à corrosão, né? Como um trocador de calor, às vezes, uma serpentina ali que não é feito nem de um material não ferroso, né, como o cobre, ou não é feito de aço inox, ela acaba tendo oxidação no material, né? Que é a mesma coisa, não deixa de ser uma incrustação, né, sobre um material que também vai prejudicar toda a parte de troca térmica, né? E é por isso, né, que é feita a limpeza química final, né? Todas essas incrustações ali, como eu vou ter que aquecer toda essa minha sujidade para conseguir aquecer o meu outro fluido ou refrigerar o meu outro fluido, da maneira que for, né? Ela acaba prejudicando todo o funcionamento do trocador. E isso ali é um problema. Então, quando isso aí ocorrer, é que eu vou abrir o meu equipamento para fazer uma limpeza, eu vou abrir o meu equipamento, né, para
para olhar o que está acontecendo, para fazer uma devida substituição, ou eu vou fazer uma SIP no próprio local, né, que é com o próprio equipamento fechado. Isso aqui só para conhecimento, né? A incrustação, se vocês olharem aqui, né, no termo inglês é fouling resistance, se vocês quiserem, tem aqui uma unidade de medida, né, que é o inverso da minha transferência de calor. Ou seja, eu tenho meu coeficiente de transferência de calor, é watts, metros quadrados, grau Kelvin. A minha incrustação é exatamente o contrário. Mas uma coisa que é muito interessante, aqui acabou cortando aqui a parte legenda aqui embaixo, né, que seriam em dias, a velocidade, né, interna do meu trocador é um fator que ajuda muito, muito, né, a evitar a parte de incrustação. Então, o que vai acontecer? Tem o meu trocador lá, o meu trocador ele está com velocidades adequadas. Seriam velocidades adequadas o quê? Velocidades para na placa, a velocidade do meu fluido causar uma tensão de cisalhamento, né? Ela realmente pegar e arrastar e tirar fora toda aquela sujidade que está impregnada. Então, esse ali acaba sendo um fator, né, muito importante no dimensionamento do trocador. Trocadores, às vezes, dimensionados inadequadamente, acabam ficando com velocidades menores, né? E as tensões de cisalhamentos não são menores também, né? Então acaba facilitando a incrustação do meu trocador. Então, por exemplo, aqui, né, uma velocidade interna nos canais aqui de 0,45 metros por segundo e 0,85 metros por segundo. Essa aqui é como ficou, no caso, todo o meu fator de incrustação, né, ao longo de tantos dias. Menos, vamos dizer, um mero parâmetro ali para ter ideia, né, que isso é levado em consideração no cálculo do trocador. E vamos dizer ali numa limpeza química, né, só para terminar ali a nossa apresentação, a gente fala também da SIP, né, que é possível ser feita. Então, eu posso simplesmente trabalhar aqui, eu tenho um tanque de solução, né, e eu não preciso abrir o meu equipamento, tirar as placas e mergulhar elas dentro de um tanque. Eu posso também passar todo esse meu produto que está dentro do meu tanque, eu pego e passo nas minhas placas. Eu, obviamente, faço todo um jogo de válvulas, né, para evitar que isso vá para o meu processo, mas faço uma limpeza química nas minhas placas, né, com o meu trocador fechado, circulando todo esse fluido lá dentro. O que tem que ser tomado cuidado? Novamente, a escolha, né, de quais produtos químicos eu vou passar, ela não vai ser restrita somente, né, é uma incrustação de tal material, então vou usar soda, uma concentração altíssima, né, que vai resolver. Realmente, vai resolver a parte vai tirar toda aquela incrustação da placa, né, e dependendo como for, vai tirar até pedaço da placa junto. Então, tem que ser tomado cuidado, né, para não ser olhado somente a incrustação em si, esquecer que todo esse meu fluido ele vai estar em contato com o material da minha tubulação, vai estar em contato com a minha placa e em contato com a minha vedação. Então ele vai ter que respeitar, né, todos esses vamos dizer, esses três itens que eles vão estar em contato, bem como ainda servir, né, de maneira adequada para efetuar uma limpeza, né, correta, né, ser uma limpeza eficiente. E aqui, no corpo da placa, né, um outro parâmetro, às vezes, recomendado, né, é uma velocidade um pouco maior, né, do que normalmente a comum do fluido. Ou seja, o meu fluido, né, a gente olhou naquele gráfico lá atrás, uma velocidade de 0,45 metros por segundo, né, por exemplo. O bom mesmo é eu ter uma velocidade maior no meu CIP. Para quê? Eu tenho uma tensão de cisalhamento maior também. Como é que eu faço isso? Eu não tenho como mexer no meu trocador. Então, a única forma de eu fazer isso é aumentar a minha vazão. Então, se eu tenho o meu fluido lá 4 metros cúbicos por hora, que eu vou passando no meu trocador, eu vou fazer uma SIP. Se eu quero trabalhar uma SIP e quero triplicar minha velocidade, de maneira geral, eu triplico a minha vazão. Então, é algo nessa escala. Então, eu vou trabalhar com uma vazão maior da minha solução de SIP para eu ter tensões e cesariamentos maior na minha placa e ajudar na minha limpeza. Um outro ponto que auxilia bastante, né? Vocês podem olhar aqui, ó, vamos dizer, esse meu trocadorzinho aqui da esquerda, né? Normalmente o meu fluido, vamos dizer, está apresentando incrustação, né? Que está trazendo a incrustação com o meu trocador, ele entra em cima e sai embaixo. Ele faz esse movimento, ou seja, imaginando, ele vem até o final, ele desce, né? E sai. Ele faz um passo no trocador dessa forma. A hora que eu vou fazer a minha SIP, é recomendado, né? Até fazendo um sentido contrário, muitas vezes. Por quê? A placa em si, né, ela tem todo o desenho dela, ela é projetada para ela fazer uma distribuição perfeita ao longo do corpo. No entanto, né, sempre acaba tendo canais, às vezes, um fluxo preferencial para um lado, para outro, né?
então tu acaba tendo naturalmente, né, esse efeito dentro da placa. A partir do momento que tu gera um fluxo no sentido contrário, às vezes tu vai acabar tendo uma limpeza bem mais eficiente, né, do que a comum se tu fizesse no mesmo sentido. Tu vai talvez ter uma circulação por pontos diferentes, né, ou até por um lado um pouco diferente ali da placa, né, que vai facilitar essa limpeza. Por mais que a tua vazão aqui sendo mais alta, né, tu já vai permitir uma circulação diferente do fluido no trocador. Então, aqui só praticamente, né, a escolha das soluções, né, a serem utilizadas, né, verificar sempre, né, a compatibilidade química, né, com normalmente o fabricante do equipamento ele pode te dar, mas normalmente as empresas que trabalham com a parte de SIP ali, demais, elas vão poder indicar ainda melhor para vocês, né, qual que seria a solução, a temperatura adequada e assim vai. Certo, senhores? Então, aqui só um outro detalhezinho. Isso aqui são alguns ataques químicos feitos em placas, né? Isso aqui é como fica alguns efeitos. Nesse caso aqui seria por cloretos, né? Só para vocês terem uma ideia, seria cloretos e essa do meio aqui por ácidos. Não lembro agora qual exatamente ácido, agora não vou arriscar ali para vocês. Mas são alguns efeitos ali que acabam causando, né? Desde pequenos já sinais de trincas, né? Até realmente essa trinca fragilizar tanta placa que, obviamente, pela própria movimentação mecânica, né, do fluido circulando internamente, provocou aqui uma rachadura fora, né? Algumas vezes são coisas nítidas, né? Outras nem tanto. Então, a gente acaba fazendo LP e pegando muitos casos de microfuros também. Então, isso aqui pode ser causado normalmente por contaminação do fluido, como também, às vezes, a SIP inadequada, ela pode pegar e, com o tempo, causar algo nesse sentido. Então, agradeço ali a presença de todos. Peço desculpas novamente pelo inconveniente com o áudio no começo, né? Até a gente estava fazendo os testes aqui, mas como estava muito perto, acabou complicando todo esse parâmetro. Certo? Vou responder algumas das perguntas aqui, mas em últimos casos, né? Tem o meu e-mail, ele é lucas@bermo. Vocês podem pegar e estar me enviando ali qualquer dúvida que tiverem, bem como a gente vai estar disponibilizando, né, toda essa apresentação de alguma forma ali para os participantes. Certo? Agradeço a presença. Muito obrigado.